você fala em o Palmeiras ser competitivo. Parte dessa competitividade do Palmeiras, eu sei que você tem informações sobre como o Palmeiras tem se organizado ou planejado o futuro para não ficar atrás agora dessa onda de SAFs que tem tomado conta do futebol brasileiro. O Palmeiras, que nos últimos anos, ao lado do Flamengo, Atlético Mineiro, dominaram dentro e fora de campo o cenário brasileiro, com contratações, com títulos. O Palmeiras sempre foi muito forte, muito por conta da Ilha Pereira, da Crefisa, enfim, dos patrocinadores. Como é que esse Palmeiras vai, entre aspas, se reinventar para não ficar atrás desses grandes investidores, até mesmo investidores estrangeiros que têm entrado no Brasil através das SAFs, por exemplo, o Vasco, Cruzeiro e outros, Botafogo, entre outros clubes? A direção do Palmeiras tem certeza que a partir do ano que vem as SAFs vão ser muito mais fortes, muito mais competitivas e que esse cenário de Palmeiras versus Flamengo não vai sobreviver, porque você vai ter Vasco, Bahia, são dois nomes citados, que vão ser muito fortes, que vão ser muito competitivos, que vão disputar todos os títulos. O Anderson Barros trabalhou no Botafogo antes de ser SAF, o Anderson Barros trabalhou também no Vasco da Gama antes de ser SAF e está acompanhando esse movimento inteiro. O Palmeiras, em 2019, bateu 500 milhões de reais de dívida. Essa dívida tinha 170 milhões com a Crefisa, que já foi bastante abatida, já está em torno de abaixo de 100 milhões. Mas você tem ainda um cenário de Palmeiras com uma situação financeira que sempre se diz, ela é estável, mas ela não é fácil, ela não é uma situação tranquila. Então, o Palmeiras entende que precisa ter a estabilidade dessa dívida para poder concorrer com todos os clubes que vão chegar no cenário. Vasco, Bahia, por exemplo. Dois clubes que são citados como clubes, provavelmente, que vão brigar muito no cenário mais forte do futebol brasileiro. Então, o Palmeiras precisa ser competitivo, contratar, estar no cenário de contratações, mas olhar muito atentamente para a sua receita e para a sua despesa, porque se ficar um pouco abaixo do que as SAFs vão permitir, vai ficar para trás do cenário do futebol brasileiro. O Palmeiras está muito atento a isso. Hoje o Palmeiras tem uma receita pouco acima de 700 milhões de reais e o Flamengo tem uma receita que já bateu 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, é quase 50% a mais de receita que o Flamengo tem. Se você tiver 2, 3, 4 clubes com esse potencial de receita, além do que o Palmeiras possui, vai ficar mais difícil competir. Para isso, por exemplo, a política de licenciamento, de arrecadar com o marketing, vai ser muito importante para que o Palmeiras não apenas não suba o patamar de gastos, vai ter que subir o patamar de gastos em algum momento. Ele vai ter que subir o patamar de receita. Hoje são 700 milhões, 5 anos atrás eram 300 milhões, daqui a 5 anos precisa ser 1 bilhão de reais, e para isso o marketing vai ter que trabalhar muito nessa direção.